eu aposto que depois do vídeo de hoje a sua cabeça vai fazer assim, ó. E aí, meu povo, mais um vídeo. Gente, mais um vídeo sobre colorimetria, que eu sei que vocês amam quando eu trago esse tema aqui pro canal. E hoje é um tema, assim, que eu sei que muita gente tem dúvidas e até mesmo curiosidade, que é o quê? Sobre como criar cor de base, como fazer cor de base. Por que que isso é importante? É importante a gente saber como se constrói uma cor de base, porque a partir daí a gente consegue identificar subtom, criar subtons de pele, a ajustar subtom, indo de uma cor específica, um subtom específico para outro. Então, a partir daí, a gente consegue desenvolver melhor a nossa prática quando a gente vai usar a colorimetria na nossa maquiagem, tá? Então, se você já gostou desse tipo de assunto, já aperte no gostei para me dar esse tipo de feedback e vamos logo lá para minha bancada para mostrar para vocês, bem na prática, como que a gente faz essas misturinhas para criar uma cor de base nova. Ok, já estamos aqui na minha penteadeira, né, na minha bancada, para fazer demonstração para vocês. Estou com a minha plaquinha aqui, a minha espátula. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, eu sempre indico, quando a gente for praticar como fazer tom de base ou qualquer outra coisa relacionada à colorimetria, que use tinta guache. Por quê? Porque a tinta guache é mais barato, né, gente? Então a gente pode usar sem se importar no que vai gastar, na quantidade que vai usar. Se errar, pronto, faz de novo. E é mais pra gente praticar mesmo. Geralmente no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aí na tela ou na descrição pra você me seguir por lá. Faço as misturinhas com tinta guache. Algumas pessoas pensam que eu vou usar no rosto, mas não, é só para praticar mesmo, para estudar um pouco sobre a colorimetria. Às vezes eu tô com alguma dúvida sobre algum subtom de base, então eu tento reproduzir aquela cor de base sabendo as cores que eu vou utilizar, então eu uso tinta guache. Mas como eu estou sem tinta guache aqui, eu irei usar a minha paletinha da iMagic, que inclusive eu já devia ser patrocinado por essa marca, porque eu indico tanto pra vocês ela, porque ela é muito boa. Eu uso ela em todas as minhas maquiagens, tanto para mudar o subtom de base, quanto subtom de batom, quanto para fazer base cremosa nos olhos. Então ela dá para tudo. E como vocês podem ver, ela tem várias cores. Vou explicar, né, bem do início, para quem ainda não pegou a teoria das cores, mas se você já sabe, não custa nada a gente recapitular. Gente, a gente tem as 3 cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Por que são primárias? Porque a partir dessas 3 cores a gente consegue criar outras cores. Se vocês vão lembrar aquela música da Xuxa, que com certeza todo mundo já cantou na escola em algum tempo, a gente aprende que se a gente misturar o amarelo com o vermelho dá laranja, o azul com o amarelo dá verde, o azul com o vermelho dá roxo. Então, a partir delas que a gente consegue criar outras cores. Temos o branco e o preto também, e a gente não pode nem classificar como cores, porque eles não criam outras cores, eles só fazem clarear ou escurecer. A gente sabendo disso, que a gente cria outras cores com as 3 cores primárias, a gente já consegue ter uma base na hora de criar uma cor de base. Então, quando eu misturo, que no caso eu dei exemplos aqui, quando a gente mistura 2 cores primárias, né? Mas quando a gente mistura 3 cores primárias, amarelo, azul e vermelho, a gente cria a cor marrom, tá? A mistura das 3, a gente cria a cor marrom. Dependendo da quantidade de cada cor que a gente usa, a gente cria até o preto também, ou o cinza, ou o roxo. Então tudo vai depender da cor que a gente vai usar, da quantidade, cada proporção de cor. Então, sabendo disso, né, que a gente cria a cor marrom com as 3 cores primárias, que a gente já começa a entender melhor como fazer uma cor de base. Por quê? Porque nós todos somos cores marrons. Eu sempre gosto de dizer assim, nós somos cores marrons, mesmo que você seja uma pessoa super clarinha. Mas lembra, a gente tem o branco para clarear e o preto para escurecer. Então a base é sempre essa. 3 cores primárias cria a cor marrom. E a intensidade, a tonalidade, se é claro ou se escuro, vai ser definida pela quantidade de branco ou preto na mistura. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as 3 cores primárias. Primeiro o amarelo, tá?
o vermelho. E outra coisa que é importante, como eu falei, a gente cria o marrom, mas também cria o preto, cria o cinza. Tudo vai depender da proporção de cada cor que você vai colocar. Então, como vocês vão vendo aqui, eu vou colocar o amarelo em mais quantidade. Por quê? Porque ela é uma cor fraca. Ela tem baixa intensidade. Assim como eu vou colocar, ó, só um pinguinho de azul. Porque o azul tem uma intensidade muito alta. Então, para eu conseguir criar a cor marrom, eu tenho que ter esse equilíbrio entre as cores mais fracas, de menos intensidade, e entre as cores com mais intensidade. O vermelho, ele tá meio que no meio ali, ele nem é muito fraco e nem é muito forte. Então, já é uma quantidade média, entendeu? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vou misturar, tá? Eu vou colocar até um pouquinho de branco também. Como eu disse a vocês, pra gente fazer a cor marrom, são as 3 cores primárias. O branco é só pra ficar uma cor mais clarinha. Então, vamos misturar aqui. Torcendo que já fique de cara uma cor marrom, não sei. Tudo vai depender da proporção de cada cor. E como eu botei aqui no olho, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ficou meio que alaranjado, sabe? Então, eu vou colocar só mais um pouquinho de azul. Se ficou alaranjado, quer dizer o quê? Lembra do que eu falei sobre as misturas? Amarelo com vermelho dá laranja. Então, tem mais quantidade de amarelo e vermelho do que de azul. Então, para equilibrar e eu conseguir chegar no marrom, eu vou usar um pouquinho mais de azul. Agora, eu já acho que eu vou ter azul demais. Mas é assim, né, gente? É bom que vocês já vão vendo que é fazendo e vendo, analisando como é que tá ficando e tudo. Tá só com amarelo. Que é assim, a gente vai fazendo aqui. É até bom para vocês verem que não é uma fórmula mágica, a gente tem que ir analisando. Porque quando a gente vai fazer isso na prática, né, na nossa pele ou na pele de uma cliente, é assim mesmo, a gente coloca a base, espera essa base assentar e ver a cor que fica e analisa se a gente precisa alterar alguma coisa, seja tom ou subtom. Ó, criei aqui um marrom. Marronzinho, vou até colocar no meu braço, caso esteja colocando aqui, que ficou até um pouco arroxeado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, a partir disso, a gente cria a cor de base. Então, por que que é importante a gente saber isso? Porque a partir daqui, a gente já consegue entender melhor como a gente vai saber subtons de pele, ajustar subtons de pele. Se você tem uma cliente, você usa uma base dessa cor nela e você percebe que a base ficou meio escura, então você já sabe qual a próxima cor que você tem que acrescentar ali naquela base para poder igualar com o tom da sua cliente. Então a gente vai praticando isso, estudando isso, para a gente aprender e pegar a prática sobre percepção visual, tá? Por exemplo, eu fiz as misturas aqui e eu vi que eu cheguei nessa cor, né? Nesse tom. Então eu já sei que eu usando determinada quantidade de produto, de cada pigmento, eu vou chegar nesse tom. E aí eu sei que quando chego nesse tom, eu posso acrescentar outro daquele pigmento para chegar em outra cor. E a partir disso eu vou memorizando na minha mente a quantidade de produto, vou pegando a prática, porque de tanto a gente praticar, a gente vai ficando bom, né? Prática é a perfeição. Então, o que é que eu vou mostrar pra vocês agora? Eu vou colocar um tom de uma base já pronta aqui e vou tentar reproduzir aqui pra vocês verem que não é tão difícil assim e como isso ajuda a gente identificar subtons de base, tanto subtom quanto tom, tá? Essa base aqui da Negra Rosa, vou até passar no meu braço pra gente analisar depois. Eu queria muito estar fazendo isso com tinta guache, mas eu tô sem e esqueci de comprar para gravar esse vídeo, então vai ser esse mesmo. Como essa base da Negra Rosa já tá no fim, então eu vou usar ela, tá? Deixa eu pegar aqui com a espátula e vou passar aqui só pra gente ter uma noção da cor, tá? Que cor que a gente precisa alcançar. Tá aqui, ó, botei na pontinha, tá?
Então, a gente começa como sempre. Amarelo com as cores primárias. Amarelo. Aqui do lado. Amarelo, azul e vermelho, tá? Vou fazer de pouquinho, que a gente vai analisando quais cores vão precisar. Então, ó. Mistura, mistura, mistura. Ó, eu sinto que eu cheguei no marrom, mas tá um marrom mais avermelhado em comparação com essa da Boca Rosa, tá, gente? No meu e-book, que inclusive eu vou deixar na descrição, tá? O meu e-book sobre colorimetria focado em cobertura de manchas, tá? Porque a colorimetria é um assunto muito extenso, mas eu quis fazer em um assunto específico que é a maior dúvida de todo mundo, que é sobre camuflagem de manchas. Quando a gente quer camuflar melasma, manchas de acne, manchas de rosácea, hemangioma, vitiligo, enfim. Então, eu sei que é a maior dúvida de muitas pessoas, então eu quis focar somente nesse assunto. Mas eu também mostro isso aqui que eu tô mostrando para vocês, eu também mostro lá mais detalhadamente. E, inclusive, se você adquirir esse e-book, lá tem um vídeo bônus que eu coloquei lá como presente, eu fazendo uma camuflagem na prática em uma pele com manchas, tá? Eu maquio uma modelo que tem a pele com manchas de acne, manchas de melasma, então eu mostro lá tudo na prática, os produtos que eu uso, a aplicação, toda a teoria que tem lá no e-book, tá naquele vídeo em prática, tá? Então, se você quer adquirir, já clica na descrição e adquire esse e-book, porque realmente tá um conteúdo de ouro lá por um preço bem bacana. Então, olha só, eu consegui chegar no marrom, mas vou até colocar aqui do lado também, ó, pra vocês verem que ficou um marrom diferente desse primeiro. Já ficou mais avermelhado. Vocês estão conseguindo ver? Mas, em comparação a esse, ficou muito avermelhado. Então, eu preciso o quê? De mais amarelo. Vocês percebem que em comparação com esse aqui já tá bem amarelado, né? Então, vamos acrescentar mais amarelo. Vou fazendo bem aos pouquinhos, tá? Pra vocês irem pegando. Então, vocês percebem que é tipo assim, a mesma base pra tudo, cores primárias. Porém, vocês já estão meio que aprendendo sobre subtom aqui também, se vocês prestarem atenção. Porque, como eu disse, dependendo da quantidade de pigmento que a gente coloca na mistura, vai sempre para uma cor em específica. Eu fiz esse primeiro, que se vocês analisarem aqui no meu... Agora que tá duas cores em comparação, vocês vão conseguir ver melhor. Fiz esse primeiro, que chegou no marrom, mas ficou com um fundo arroxeado. Essa base aqui da Negra Rosa, em comparação, ele você já consegue ver que é um marrom, mas de um fundo mais amarelado. Fiz outra mistura que eu cheguei no marrom também, mas ficou um marrom de fundo mais avermelhado. Então, a gente já criou marrons aqui, porém com subtons diferentes. Então, você já consegue entender, pelo menos eu acredito que já, sobre subtons, né? Como a gente cria subtons, a partir de que momento a gente consegue enxergar subtons de pele. Então, ó. Aí no vídeo tá como tá a mesma cor, né? Porque também são texturas diferentes, tá? Vou colocar aqui do lado. Mas eu sinto que ainda precisa de um pouquinho. Eu vou colocar verde, tá? Um pouquinho de verde. Por quê? Tá? O verde, ele não é uma cor diferente, tá, gente? Lembra das misturas? O verde é a mistura do amarelo com azul. Então, eu tô usando uma cor primária. Porém, eu tô usando duas cores primárias, né? Porém, já pronta. Então, vou usar o verde. Então, é assim que a gente vai fazendo. Se eu quero fazer uma mistura, eu não preciso necessariamente usar um pigmento azul, até porque é muito difícil achar. Tem BT Velvet e tal, mas pigmentos, assim, prontos para usar na pele, é difícil você achar azul. É mais fácil usar verde, né, que é aqueles corretivos. Então, eu vou usar um pouquinho de verde, que no caso eu estaria usando amarelo com azul, né? Se a gente aproxima mais. Então, se vocês prestarem bem atenção, todas as misturinhas que eu tô fazendo, pouco a pouco,
eu tô criando várias cores de base já, porém com subtons diferentes. Acho que agora eu já me aproximei da cor. Vou colocar aqui. Ó. Criei a cor. Só bastava o verde. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, vocês percebem? Fiz várias cores de marrom, porém com fundos de cores diferentes, né? Fundo avermelhado, arroxeado, amarelado, alaranjado. Então, é assim que eu crio cores de base. Mas agora vamos chegar no pulo do gato. Por quê? Porque sabemos que aqui eu tô usando somente essa paleta da iMagic, mas se você for fazer na prática, você não vai usar só esses pigmentos da paleta, tá, gente? Porque eles são só pigmentos, eles não têm cobertura e eles são oleosos, eles não secam. Então, além deles não ter cobertura, não vai dar cobertura nenhuma na sua pele, eles não secam, então quem tem a pele oleosa não vai ser legal. Então a gente faz isso na base. Então, ó, eu tô com a base aqui da Negra Rosa, eu quero deixar ela mais clara ou mais escura, então eu vou com um pigmento branco. Ó. Já criei mais outra cor de base, ó. Agora por uma pele bem clarinha. Essa base da Negra Rosa é a Dark 1. Tá? Ó, criei mais um tom de base. Para uma pele bem clarinha. Assim como eu posso usar, ó, o preto também. O preto, tanto o preto como o azul eu poderia usar aqui. Mas a gente tem que prestar atenção no preto, por quê? Porque o preto, ele consegue esfriar a cor de base. Então, se eu tenho uma base de temperatura quente, por exemplo, essa da Negra Rosa, que é alaranjada, então, se eu coloco o preto, eu vou quebrar essa temperatura, vou deixá-la mais fria. Tanto o preto como o azul fazem isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado na quantidade que vai colocar, para não deixar a base acinzentada. Então, ó, até misturando mais aqui, para não ficar muita quantidade de preto na mistura, né? Misturei. Vou colocar aqui do lado. Olha como ela ficou bem mais fria. Manteve o marrom, mas ela ficou mais fria. Então, olha só quantas cores a gente já criou aqui. De base. E essa aqui, roxinha, tá até parecendo um batom, né? Porque ela, em comparação com os outros, ficou tão roxo. Vou mudar ela, tá? Só pra vocês não dizerem que eu tô trapaceando. Ó, vou botar mais amarelo. Vou botar um amarelinho. Olha só, instantaneamente eu já criei outra cor. Ó, vou botar pra esse lado. Olha só, com a mesma mistura. Então, como sempre, eu sempre vou fazer um tema específico e acabo dando mais conteúdo para vocês do que eu planejava. Então, assim, além de a gente criar cores de base, eu também mostrei para vocês como que a gente altera subtons, né, de base. Então, eu espero que vocês tenham compreendido como que funciona o sistema aqui. É basicamente a gente saber a teoria. Então, a gente pegar essa base sobre as cores primárias, que a partir dessas cores primárias a gente consegue movimentar todas as outras cores, a partir disso a gente consegue, ó, ir para longe com isso. Que a partir daqui, gente, que isso também não tá valendo só para base, não, cores de sombras também. Então, eu sei que se eu vou esfumar uma sombra azul do lado de uma sombra amarela, no meio delas vai acabar se formando uma cor verde. Então eu tenho que prestar atenção nisso também na hora de usar cores de sombra. Então a colorimetria é muito importante nesse caso. Como eu disse, só reforçando, se você quer aprender um pouco mais sobre toda essa teoria e pegar na sua mão e mostrar para você passo a passo como que faz e ainda
aprender com uma videoaula como se faz isso, já adquire o meu e-book para não perder, tá? E é isso, meu povo. Já me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se você gostou. Não esqueça de deixar esse feedback para mim, porque é bem importante para que eu possa trazer vídeos similares, tá? Foi um vídeo rápido, mas bem explicativo, que garanto que você vai ter que assistir várias vezes para poder pegar a prática aí, os macetes. Então, se não se inscreveu ainda, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Eu vou até deixar 2 vídeos aqui de colorimetria como sugestão, que vocês amam quando eu trago esse tipo de vídeo para o canal. Então, já faça a maratona assistindo esses vídeos. E é isso, um beijo